Ora, e parece que já estamos ao vivo. Boa tarde. Ver se hoje temos muita gente aqui a fazer-nos companhia num dia de sol tão lindo. Se forem como eu, já É, não estava com é? saudades de sol, Boa tarde a já estava a todos. precisar. Olá, boa tarde, Tani. Então, dificuldades aí por casa com os estudos das crianças? Boa tarde, quem está a juntar a nós. Contem-nos coisas, quais são as vossas maiores dificuldades, porque nós temos algumas coisas planeadas para falar convosco, mas é sempre muito mais fácil se vocês nos disserem quais são as vossas dificuldades, aquilo que precisam assim de ajuda, não é, Evandro? Facilita-nos a vida. É verdade. Então, não? Claro que sim. Assim percebemos a real dificuldade. Temos aqui sugestões, mas Porque isto é tudo diferente, não é? As nossas dificuldades não quer dizer que sejam as vossas. E, portanto, nós, mesmo com as mães que vamos seguindo e acompanhando. Também cada caso é um caso, as crianças são todas diferentes, nós somos diferentes, ao menos por agora. Ora, a Tânia diz: por agora não estamos bem estruturados, cada um com o seu espaço, a sua privacidade. Por agora, não, penso que é isso. Estamos bem estruturados, cada um com o seu espaço e a sua privacidade. Isso é o ideal de todos conseguirmos ter espaço em casa com mais crianças e depois de teletrabalho há pessoas que não conseguem ter cada um o seu espaço, o que complica bastante, não é? Assim mesmo. sem isso é quase que impossível, porque cada um a falar de um lado, vai haver misturas. É importante realmente ter um espaço calmo, adequado. Cada um, quase que cabines para isso tudo. Ora, vamos lá ver então se vão juntando mais pessoas. Já temos aqui mais. Ora, boa tarde. Quem se vai Olá. juntando a nós? Estamos a convidar-vos para que vocês nos digam quais são as dificuldades que sentem em casa com os estudos dos vossos filhos. Como dizíamos ao início, isto, cada casa é uma casa, cada pessoa é uma pessoa, pais, filhos, tudo. Portanto, as dificuldades não são as mesmas. A Tânia dizia agora que lá em casa que estão bem estruturados, cada um tem o seu espaço e a sua privacidade, o que é ótimo, Que é mas que ótimo. infelizmente não é uma realidade para muita gente, não é? É verdade. Portanto, gostávamos de saber a vossa realidade, como é que as Nossa coisas estão realidade. aí por casa, quais são as dificuldades, contem-nos. Vamos orientar aqui também um bocadinho para irmos ao encontro das vossas necessidades, das vossas dificuldades. Se também estão a trabalhar, também é importante saber, porque uma coisa Exatamente. é Olha, estar tenho aqui a alguém que quer participar. É importante também ter isso em conta, porque se estivermos sem fazer o trabalho online, não é? E é dar apoio aos filhos é uma coisa, sobretudo se os filhos são pequenos. Se estivermos a Claro. trabalhar também com os filhos pequenos, a ter que estar atentos à sua teleaula, é outra história. Portanto, E a dar apoio, não é? Porque, portanto, algumas situações, não sei se eras tu, já não sei se foste tu, se foi alguém que dizia que os professores estavam no Zoom. O Zoom gratuito só dá para 40 minutos, no sim, máximo, sim. e depois têm que estar constantemente a ajudar as crianças mais pequenas. É complicado. E, por exemplo, no caso da minha filha, dos meus filhos, cada vez que vai entrar no Zoom, recebemos um mail com, com a Com o link. ligação. Depois temos Pois, que ir lá, então é isso é um complicado. bocado. Tânia diz mesmo assim, começa a sentir cansaço por parte dos filhos. Já agora que idade têm eles, Tânia? É normal. Isto, eu não sei como é que é com os seus filhos, mas a realidade é, recebi ontem um mail do diretor do agrupamento da escola onde a minha filha anda a justificar a razão para não terem a mesma carga horária e da mesma forma que na escola. Pelos vistos, há muitos pais que se estão a queixar. Ora, eu pessoalmente estou muito feliz por assim ser, porque já é tão complicado ter os miúdos à frente do computador tanto tempo, 8 e 16, pois já são idades assim mais crescidas, um bocadinho mais independentes, pelo menos 16 há de ser certamente, não é? Mesmo assim, Mas em tua casa, Belinha, boa tarde. Em tua casa, Evandro, como é que estão os horários deles? Estão equiparados estão à equiparados, realidade antiga? O meu estão, pai, boa noite, boa tarde. Boa noite é o hábito das lives à noite. estão equiparados à realidade antiga, assim. É, lá está, aqui vai ser difícil agradar toda a gente. Eu preferia que tivesse menos carga horária, Exato. porque lá está, querer fazer o mesmo que se faz numa aula presencial, por uma aula online, é surreal, não acontece, esquece. Fora o cansaço todo, não é?
Por outro lado, Exatamente. os pais que se reclamam dessa situação de ter os que têm poucos horários, vá, que não é como horário letivo, os pais se reclamam porque têm que trabalhar também em casa. Exatamente. E É isso depois, mesmo. com crianças que têm pouca autonomia, os mais pequenos, que requerem sempre Precisam atenção, mais de atenção. umas dicas para isso, que é para ajudar nesse sentido, não é? Mas esses pais realmente precisavam que eles tivessem mais tempo de aula. Mas É daquelas situações em que não há situação, não há ideal, porque para ganharem uns têm que perder outros. Para os pais poderem ter mais liberdade para trabalhar, as crianças têm que estar mais tempo ocupadas, mas ninguém estava preparado para esta situação que estamos a viver agora. E as nossas escolas, o ensino, os professores, ninguém estava preparado para o ensino online. E para as coisas funcionarem no online, tem que haver ajustes, não pode ser exatamente, obviamente, uma aula que está a ser dada ao vivo não pode ser da mesma forma dada no online. acredito E, que houve uma tentativa de melhorar isso relativamente ao primeiro sim, ano, eu acho que está bastante melhor, mesmo assim, em mas, relação mas muitos ao ano passado. agrupamentos podem optar por outro tipo de gestão, que é o que está a acontecer aqui no agrupamento dos meus filhos, que têm os horários, pronto, estuda de 15 anos, faz os horários normais, as horas têm, obviamente que eles têm, não têm, tem 2 horas, dois turnos seguidos, 50 minutos cada aula, 1 hora é para aula, né? Depois o restante é para fazer os trabalhos que tem que ser feito, os exercícios. Pronto, mas de qualquer forma está 1 hora aqui. Então, essa Joana não é uma hora, a Joana tem 30 minutos com os professores e depois os outros 50 minutos de aula é para estarem a estudar ou fazer o exercício que a professora propôs. Portanto, não têm sequer, mesmo com o professor, um por outro faz, mas o que está estipulado e o horário que nos foi enviado pela escola é 30 minutos com o professor, o chamado ensino síncrono, acho que é assim. Estas são umas palavras que eu ainda não me habituei muito bem, e depois para eles estarem mais independentes. Mas depois também varia com as crianças, nem todas conseguem ser independentes a estudar, isto é extremamente desafiante para todos mesmo. A Tânia diz aqui estão com horário normal acompanhado de teletrabalho. Pois, é a realidade da maioria dos pais, que eu acho então com os mais pequenos. E para mim, não há de ser os únicos, mas uma das profissões que mais penalizada é isso é os professores que estão em casa e têm crianças pequenas. Não quero dizer que as outras profissões são fáceis, mas para mim essas hão de ser mesmo das mais desafiadoras, mesmo de todas. É que Conseguir controlar as crianças dos outros, os filhos dos outros e os seus próprios que estão ali em casa. A Joana é tem uma verdade. professora que está a amamentar, ainda por cima. Epá, admiro. Sempre admirei, neste momento mais ainda. Não, é um desafio e é por isso que, para mim, ao meu ver, o ideal seria Ops, tenho obras aí. obras aqui. Estava a contar que hoje estivessem mais sossegados. Esperemos que seja só um bocadinho pequenino. Para mim, o ideal era o. Assim, está muita preocupação com perder a aprendizagem das crianças nesse tempo. Os professores também têm a pressão de dar o currículo que é suposto dar durante o ano, mas era o momento de aproveitar e mexer nesse currículo e pôr as crianças a fazerem, recuperar certas coisas que está a ser perdida. Por exemplo, a ligação com os pais, fazer coisas em casa, aproveitar o contexto de casa para trabalhar coisas que permitam desenvolver outro tipo de valência. E é possível usar materiais em casa, coisas em casa para fazer. Dá, por exemplo, fazer desenvolver as atividades, o corpo humano. Um exemplo só. A criança tem que aprender como é fácil. Pode, por exemplo, fazer uma massagem no filho e vai dizendo o nome das partes do corpo. Criar essa conexão, estreitar essa relação. E os próprios professores também comunicar mais, dialogar mais do que propriamente estar a despejar matérias e mandar coisas para fazer. Usar Pois, o mas aí currículo. estamos a falar de pessoas que não podemos alterar a forma de. Não chegamos até a maior parte deles, não é? Por isso aqui já extravasa um bocadinho a nossa, Sim, diria, sim, sim. as nossas competências aqui. Exatamente, exatamente. Mas O que é que para os mim, professores têm a nossa opinião, claro, não é? E partilhamos, ainda tivemos era a receber ideal. esta semana. Se esta semana tivemos numa live, numa página da Child Diary, a falar para professores e educadores, tivemos mais de 200 pessoas ao vivo, foi extremamente interessante dar a nossa opinião enquanto pais e do Evandro enquanto professor, mas aqui estamos a falar essencialmente para mães, não é? Exatamente, né? E pronto, temos que dar sugestões com o que temos agora, é um fato, porque mudar não foi aproveitada a oportunidade de mudar o currículo, de realmente fazer outro tipo de ensino.
até as coisas voltarem ao normal, supostamente, não é? Sim, dentro o que quer que seja que venha a ser esse normal, não é? Sim, sim. Mas é extremamente complicado. Há situações, por exemplo, de alunos que não têm espaço. São muitas crianças em casa, não têm equipamento. Por E mais mesmo que tenham equipamento, estão no mesmo mesmo sala a estudar. Mesmo... tem divisão de espaços, como tem o caso da Tânia, como eu tenho o meu caso em casa, que dá para distribuir o pessoal, não é? Exatamente. E tem que andar a dar apoio um de um lado para o outro. Mas é um fato. Há muitas realidades, não são poucas, que não têm esse tipo de condição. Portanto, a aula online não vai chegar a toda a gente, como já não chegou da primeira vez, e mesmo com equipamento não vai ser possível chegar. Isso é verdade. Se calhar íamos avançar, já estamos aqui há 12 minutos, avançar com aquilo que nós prometemos, não é? Que há algumas ferramentas que permitam que ajudem ou que permitam que os pais ajudem os filhos a construir aqui novas rotinas, uma forma de estudar diferente, que de alguma forma traga alguma motivação, não sei se será a palavra certa, mas que os ajude a lidar com este melhor, com esta fase tão diferente que ninguém esperava vir a atravessar. Evandro, queres avançar? Eu queria falar sobre uma coisa, acho que pode ser a base dessa reorganização familiar, que é algo que a gente ensina nas nossas mentorias e na arte consciente de educar, não é? Exatamente. A nossa comunidade, estamos aí a nossa metodologia. É uma coisa importante que é o quadro de rotinas. Nós falamos, inclusive, na live sobre isso. Podemos pormenorizar agora como fazê-lo. Um quadro de rotinas que funciona, não é aquela lista de tarefas tradicional em que os pais escrevem tudo que a criança Nina. durante... A Nina quer falar também. Também quer dar a sua opinião. Sim. É que os pais escrevem tudo que tem que se fazer e depois a criança tem que cumprir. Isso não é contraproducente, que cria tensão e a criança não cumpre simplesmente porque não teve nada a ver com a criação daquilo. Foi estabelecido, não lhe deram nenhum poder de decisão e não funciona. E aí é o segredo, não é? Eu acho que ele tem algumas estratégias, não sei se será requisitos, mas o principal, diria eu, aquele que faz toda a diferença para funcionar ou não, é, sem sombra de dúvida, a participação da criança. Ela colaborar com essa construção do quadro, não é? Exatamente, é isso mesmo. E aqui pode começar já logo de manhã, pode fazer reunião familiar, isso, assim, que cada um coloca lá as suas tarefas, que aqueles horários que não são negociáveis, não dá para mudar, horário de trabalho, horário de aula, esse tipo de coisa. Exatamente. E depois encontrar em conjunto coisas para fazer que a criança possa escolher, coisas que possam fazer o tempo livre, cada um. A cooperação vai ter o tempo livre da mãe, o tempo livre do pai, o tempo livre da muito criança. Importante, essencial mesmo. É essencial os pais também recuperarem, terem um tempo só para eles, cada um só para eles, para recuperarem energia, para fazer o que gostam, sentir esse... Também é importante ter o tempo livre de cada pai, do pai e da mãe com cada criança, se for mais uma criança. Isso pode ser, se for muitas crianças, no meu caso que são 3, e eram 5, agora são 5. Mas é importante que tenha aí um tempo, 10 minutos diários, por exemplo. Um mínimo, sim. Mínimo, todos... um pai com a mãe num dia, o pai com um filho num dia, a mãe com outro. Depois... Se não consigo todos os dias com os dois, mas ir alternando, exatamente. Mas isso também que esteja fixado, reculado, para que a criança se possa saber, ok, hoje é um, amanhã é o outro, mas e há sempre porque se a criança não está habituada, vai achar 10 minutos passam a correr, mas se houver um horário, e até à vista de todos, que com os mais pequeninos pode ter imagens, por exemplo, mas que eles saibam que, ok, amanhã, hoje é humano, amanhã sou eu, e haver esta segurança, isso dá tranquilidade, segurança à criança que vai ter nova oportunidade. E a outra regra nesse momento, nesses 10 minutos, é fazer aquilo que a criança quer fazer. Porque já ouvi muitos pais dizer, mas eu faço isso, e o que é que fazem nesse momento? Estamos, por exemplo, eu gosto muito de enciclopédia e de falar daquelas coisas, pois, mas isso é o pai que gosta. A criança, se calhar, até pode gostar de vez em quando, mas aqui o essencial é fazer algo que a criança goste,
aquele tempo para ela sentir. Não há telemóveis, não há humano. Aqui é aquele tempo sem interrupções, dedicado 100% à criança. 10 minutos passam a correr, portanto é importante que sejam mesmo significativos, que valha muito a pena para a criança sentir que tem a atenção exclusiva dos pais nesse momento, sentir-se amada. Esses pequenos pormenores, às vezes, a gente anda a correr, não temos tempo para nada, mas para a criança, para ela se sentir amada, não basta nós dizermos, não basta nós amarmos do fundo do nosso coração, ela tem que o sentir. E estes 10 minutos... Essa percepção. E esses 10 minutos nós chamamos de tempo de corpo e alma. Qual que é o benefício disso? Sobretudo nessa altura, a criança, ela vai sentir que vai ter atenção, vai se sentir confortável, porque sabe que naquele dia, naquele momento, vai ter atenção plena. Isso já não vai ter tanta necessidade de estar a chamar a atenção durante o período de escola. O período Exatamente. é uma chatice, estamos a trabalhar e vem o nosso filho a querer atenção naquele momento. E eles escolhem... Interromper constantemente. Eles sabem que vão ter atenção naquele momento. Então, se eles tiverem essa previsibilidade, que não vão sentir tanta necessidade de estar a interromper, a chamar a atenção de outra forma menos apropriada, sobretudo quando estamos em teletrabalho, né? Então, exatamente. Por corpo e alma, sobretudo com os mais pequenos. Portanto, está a incluir estes 10 minutos, e às vezes, se não for de todo possível fazê-lo durante o dia, um momento que podem aproveitar é ao deitar. Que há muitas crianças também que o momento de deitar é terrível. Porquê? Porque a criança, nós não podemos forçar a criança a deitar-se, a dormir. E nem a permanecer deitada, a não ser que a gente fique lá ao lado quase a segurá-la, não é? Portanto, porque isto é uma chamada de atenção. Eles sabem naquele momento, conseguem a nossa atenção, mesmo nem que seja que a gente se chateie com eles, mas têm a nossa atenção. Ora, se naquele momento antes de deitar, que possa ser desfasado para deitar uma criança primeiro e outra depois, mas que seja aqueles minutos a fazer algo que ela quer, é claro que aí terá peço que vais ter que continuar aqui um bocadinho, que vai tocar uma campainha que ela não sai lá tão certo. Então, acontecendo dando volta, voltando aqui à questão desse momento, a criança precisa, ela tem essa necessidade de ter atenção e vai fazer tudo por ter atenção. Esse tempo de corpo e alma vai facilitar muito isso. Outra coisa importante é envolver as crianças nas tarefas do lar, não é? Para que todos tenham tempo para fazer o que gostam e elas vão se sentir relevantes por fazerem parte disso. Nesse quadro de rotinas, também era interessante colocar o momento da cooperação. Naquela altura que trabalho doméstico, os trabalhos do lar têm que ser feitos, as aulas online, as crianças têm que fazer, o nosso trabalho online. Portanto, nesse momento dos trabalhos, para não sobrecarregar só um cuidador ou mesmo os pais, envolver as crianças nesse processo. Claro, tem que ter temos que ter essa noção e ser bastante coerentes e razoáveis no que vamos atribuir às crianças, aliás. Não vamos atribuir. Vamos dar opções de escolha para elas dentro do que é razoável que elas façam, não é? Tem que ter conforme a idade também. A idade podem fazer umas coisas, outras não. Portanto, temos que ser razoáveis, mas darmos opções de coisas. Vamos dizer, como é pequeno, vais arrumar os brinquedos. Não, olha, podes ajudar a arrumar os brinquedos ou dobrar as toalhas, por exemplo. Dar coisas razoáveis, mas sempre que ela possa escolher. É importante que ela tenha essa opção de escolha, para sentir que também tem algum poder. Isso é muito importante mesmo. Não sei se me estão a ouvir, porque minha imagem está congelada. Mas eu estou. Já cheguei, já cá estou de volta. Peço desculpa, entregas ao sábado não é normal, mas hoje... Para poder acompanhar, peço desculpa. Estás-me a ouvir? Hoje temos aqui problemas técnicos. Estás-me a ouvir ou não? Acho que não. Eu não tenho acompanhado pelo Facebook. Acho que ele não me está a ouvir mesmo. Deixa lá. Se vocês estão a ouvir ou não. Espera lá, por favor. Aqui uma imagem congelada. Sandra? Aqui há algum problema? Não, eu fiquei com a imagem congelada e não estou a perceber se está... Bom. Mas estás-me a ouvir? Eu estou a ouvir, sim. Ok. Estamos a ouvir, estamos. Ótimo. Eu estava a falar sobre a questão também de envolver no quadro de rotina. Deixa eu apagar. Tira o som, se estava a falar que vou colocar no quadro de rotinas, como temos muitas fases durante o dia, que olha, voltou, finalmente, tu e eu, a imagem descongelou. A questão de pôr no quadro de rotinas também um momento de cooperação. Que é Era isso, colaboração. Estamos todos a colaborar
Obrigada, Margarida. Obrigado. Para todos a colaborar em casa, porque quando a gente fala em tarefas parece assim uma coisa um bocado, uma seca, não é? Eu não sei quanto a vocês, eu, por exemplo, detesto fazer as coisas de casa. Adoro ver a casa limpinha, mas é daquelas coisas que daqui a pouco tempo está tudo na mesma. Portanto, para mim é frustrante. E se nós partilharmos, se pusermos os nossos filhos a colaborar, eles gostam. Muitas vezes, ao princípio, os mais pequenos é muito mais entusiasmante, mas estamos a colaborar para todos, para a família, isso é importante para eles e eles sentem que são importantes de alguma forma. E se tivermos todos, pai, mãe, a colaborar para manter a casa limpa, é mais fácil do que só pedir-lhes a eles a parte deles, a tarefa deles, essa acaba por ser mais difícil de conseguir a colaboração deles. Exatamente. Estava a falar que, nesse caso, dependendo da idade da criança, também ser razoável com a escolha das tarefas, Claro. que vão fazer, mas dá sempre uma escolha para a criança, para ela sentir que tem o poder também, que tem algum controle. Exatamente. Portanto, aqui, várias coisas que podem incluir no quadro de rotinas. O dia a dia todo tem previsibilidade, dá estabilidade para a criança e vai facilitar muito na gestão aqui das emoções durante esse período, né, de trabalho online, de teletrabalho, de teleaulas, de tudo. Está toda a gente enfiada dentro de casa. E fundamental, vou voltar a repetir, é os pais também terem o tempo para eles, para manter assim as emoções equilibradas, para não ter... Aqui é aquela questão do cansaço e parece um bocadinho, assim, já andamos todos tão a correr de um lado para o outro, sempre com os miúdos, mas de alguma forma é essencial. Porquê? Porque ele está a notar é que há muita gente esgotada, cansada, depois preocupada porque vê imensas notícias. Isso é uma sugestão nossa, é que tentem diminuir não estar constantemente, porque as notícias só nos deixam abaixo, estão sempre a falar do mesmo. E nós precisamos de manter algum nível de esperança que as coisas vão mudar, porque vão, nada fica mal para sempre. Se nós conseguimos estar nesse estado de espírito de, ok, estamos a atravessar uma fase desafiante, mas as coisas vão melhorar, até mesmo para os problemas que surgem, vão acabar por surgir soluções muito mais facilmente do que se estivermos só preocupados com o problema, não é? Que é aquela mentalidade, ok, as soluções não vêm do mesmo lugar onde surgiram os problemas, portanto nós temos que nos afastar e tentar ao máximo ter alguma tranquilidade de espírito para conseguir lidar com as coisas da melhor forma possível. Há pessoas a passar por momentos muito complicados mesmo, mas o certo é que a vida é mesmo assim, altos e baixos, e nós, quanto mais tranquilidade conseguirmos ter nos momentos mais baixos, mais depressa eles vão passar, menos magoam, e depois os nossos filhos, porque eles são esponjinha, quanto piores nós estamos, pior eles estão também. Eles sofrem imenso com os nossos problemas, com a forma, mesmo que possam não entender o que é que se passa, eles sabem que nós não estamos bem e sofrem muito com isso. Portanto, nós temos também por nós, ou muito por nós, mas também por eles, de tentar manter aqui esta leveza o mais possível e que as coisas vão correr bem e que daqui a pouco tempo estamos outra vez no normal, o que é que este seja. Margarida diz, preciso ir trabalhar, limpo e continua na mesma. Pois, compreendo perfeitamente. Concordo, manter a cabeça e o corpo ocupados é muito importante. E parece que temos aqui duas amigas, Margarida, Paulina e Tani. Então, estou fascinada com os super pais. Obrigada, tão bom. A gente prefere fazer estas coisas ao vivo, mas já que não conseguimos, estamos a tentar falar convosco, a comunicar convosco no online, mas é importante que vocês realmente nos deem feedback para a gente saber que aquilo que está a fazer vos está a ajudar de alguma forma, porque nós só nos vemos um ao outro, portanto, se ninguém nos diz, e já ao início então, quando tínhamos 1, 2, 3 pessoas nas lives, era mais complicado, agora já começamos a ter, e é muito bom ter esse feedback. Obrigada. Muito obrigado. Bom, aqui só dando aqui, complementando o que estavas a dizer, é importante, o problema existe e é real. Ninguém está a negar isso. Né? Exatamente, não é minimizar nada. Desligar a televisão, parar de ouvir as notícias, não é negar o problema. A questão é nós nos focarmos no que podemos fazer. Exatamente. O melhor que podemos fazer com o que temos agora. Bom, as condições são essas, temos que trabalhar em casa, os filhos têm que ter aulas. O que podemos fazer de melhor aqui para que tudo fique mais leve? E aqui o foco é na solução, o foco é na parte positiva. Não estamos a negar que há problema nenhum. Ele existe. Claro, não de todo. O ver notícias não vai ajudar, não vai fazer com que melhore lá fora. Posso ver de vez em quando, mas passar o dia ou estar constantemente, isso faz mais mal do que bem. Isso eu já passei por isso e sei bem, cortei.
ou falar Estou a par constante. do que se passa, mas de longe já não estou mesmo a E acompanhar constantemente. já Deixava-me deprimida, e isso é uma coisa que é eu mesmo isso. afastar o mais possível de algo, daquilo que me faz sentir mal. Eu preciso de alguma coisa que me ajude a ver YouTube, podcast, coisas que me ajudam a sentir melhor, que me às vezes dão uma outra perspectiva que eu não tinha pensado. Tudo isto hoje em dia nós temos tudo na nossa mão. Basta ter internet. E se quem está aqui a seguir tem garantidamente internet e um computador ou um telemóvel onde pode aceder a tanta informação. O fato é, a questão mesmo é essa, é procurar algo que nos faça elevar a energia, a nossa boa disposição. Nós sabemos que o que temos que fazer agora para melhorar a situação é estarmos em casa, protegidos, para não Exatamente. apanhar e também espalhar mais o vírus. Fazemos isso, fazemos bem e conseguimos entre família e aqui muito melhor elevar esses. Nós precisamos da nossa energia elevada para os nossos filhos também sentir isso, porque mais do que eles aprendem, mais do que o que vem, o que sentem, do que nós falamos. Não adianta nós dizermos a eles, olha, tá tudo bem, fica tudo bem, se nós estamos mal, porque eles vão perceber que estamos mal. Exatamente. Nós vamos fazer transparecer isso de alguma maneira. Se estamos mal dispostos, se estamos, vamos reagir de alguma maneira que eles vão perceber mais agressivo ou Eles mais. sentem, na verdade, eles sentem muito. Mesmo. Margarida, Tânia diz, deixei de ver as notícias, já estava a mexer comigo. A questão foi mesmo essa, eu já deixei, e já deixei há uns anos. Sim, Portanto, agora foi mais fácil para mim. De vez em quando vou procurar, vou ver quais são os números de hoje, perceber o que é que está a WhatsApp, acontecer, não é? Tudo isso. Até em Inglaterra, porque o meu filho, embora esteja cá neste momento, está a estudar em Inglaterra, portanto quer saber como é que estão as coisas. Mas uma coisa é ir ver, saber, apurar, ver de vez em quando no Facebook até que ele mostra, ou é assim notícias, ou é outra, mas que vai dando alguma informação. Outra coisa é estarmos constantemente a alimentar-nos disso, que isso é o mesmo que estarmos a comer todos os dias fast food. Faz tão mal à nossa mente quanto a fast food faz ao nosso corpo. E isso, apesar de haver muita gente a comer, acho que é um consenso que não faz bem, não é? A Margarida diz, eu faço caminhadas, formações de desenvolvimento pessoal, ler, é isso mesmo. E são estas coisas que nos ajudam a manter aqui a nossa mente um pouco mais tranquila, a ganhar outras competências, a perceber que há outras formas de ver a vida, de encarar e tal, encontrar soluções. Porque se a gente soubesse como sair dos problemas, se calhar nem estávamos neles. Portanto, entrar. o ouvir outras coisas ajuda-nos a encontrar outras soluções, coisas que a gente, se calhar, nunca tinha pensado nisso. Desculpa. Estamos aqui a desviar um bocadinho, embora tenha a ver, mas voltando aqui ao quadro de rotinas, onde estou, da colaboração, não é? Acho que estávamos aí de manter os passos. Algumas dicas para elaboração, realmente ele estar tudo com a participação da família todos, darem a sua opinião, obviamente que temos, dependendo da idade da criança, às vezes não vão dizer alguma alternativa não tão razoável, explicamos porque que não é razoável e damos alternativas para uma escolha Exatamente. mais razoável. Mas nesse sentido que o quadro de rotinas funciona, dá estabilidade, dá previsibilidade também, e a criança precisa disso e vai evitar muita chatice durante o dia. Sobretudo Exato. aquelas chamadas de atenção de repente. E ela já sabe que vai ter um momento dela com o pai, com a mãe, um momento dela sozinha. Tem os deveres que têm que ser cumpridos. E aqui também é importante que, naquelas partes que têm que ser cumpridas, que não são negociáveis, os horários da aula, por exemplo, que para que corra bem, deixamos claro que quando aquela ferramenta que tu adoras, pode explicar melhor que eu, mas Quando, se, não é o se, quando então? então, também só antes de falar do quando então, é importante também termos lá previsto consequências para caso não seja cumprido aquela determinada Olha, tarefa. mas vou para lá interromper-te, mas falaste no quando então, temos de falar brevemente sobre o que é o quando então, não é? Antes de Explica passar lá, para a questão das consequências. exatamente, explica lá o quando então. O quando então é tentar incluir no quadro de rotinas alguma coisa que tem que ser feita. Aquelas coisas que são mais chatas, mais obrigações, a tal parte da colaboração, por exemplo, do arrumar o quarto, fazer alguma coisa que não é tão apetitoso para eles. Então é pôr essa à frente e depois quando nós dizemos quando fizeres aquilo, então podes ir fazer as tuas coisas, jogar no computador, telemóvel, aquilo que normalmente os mais crescidos, principalmente aquilo que eles adoram fazer, esse quando então é diferente do se fizer isto, então podes. Porque o se tem uma carga emocional para as crianças muito mais
contrariedade. E o quanto transmite que nós acreditamos nela, que eu sei que tu vais fazer. Portanto, quando o fizeres, podes, estás à vontade. E acaba por ser, nós temos muitos pais a dizer que têm usado e que estão a adorar os resultados do quando então. Não há insistência. Esta criança vem, mas, oh mãe, não sei o quê. Não, nem é para repetir, a gente afasta-se. Ora, quando fizer isto, podes fazer aquilo, tranquilamente. Também aqui, uma das coisas importantes é o tom de voz, a forma como falamos com eles é muito, muito, muito importante mesmo. Sim, Mas esta resulta muito bem, comprovada. sim, sim. Aqui é a tal história do que nós definimos na arte consciente de educar, que é também a disciplina positiva, que é ser gentil. É possível ser firme e gentil ao mesmo tempo. E aqui essa serenidade, quando comunicarmos que, olha, quando, então, faz toda a diferença, porque assim, dessa maneira, se falamos de uma maneira mais irritada, mais brusca, a criança pode interpretar como castigo ou uma condição. E não é Eu um diria caso. que quase que vai, não é um bem um pode, é quase garantido que vai de uma Sim, forma sim, negativa. é isso mesmo. Ora, deixa aqui, Tânia diz só uma curiosidade. Comecei a acompanhar-vos através de uma publicação que vi de uma amiga. Estou a adorar. Mais uma curiosidade. A Margarida Paulina é a minha patroa e adoro-a. Muito obrigada por estarem. Isso, por vos terem juntado aqui. Já estão no nosso grupo, já agora, para fazer aqui um parênteses, nós temos o grupo de Educação Sem Segredos, onde partilhamos, nós é muito parecido, de vez em quando temos algumas publicações específicas, mas a diferença é, para quem gosta tanto de nos acompanhar, ou faz aquilo, o seguir primeiro, mas é uma opção que não é muito, nem toda a gente sabe como fazer, porque senão o Facebook muitas vezes não entrega, enquanto nos grupos ele acaba por dizer mais assim, olha, tem publicações novas no grupo tal, nós estamos num determinado grupo, por isso deixamos a sugestão, é claro que é gratuito, não é? Um grupo de Facebook, para quem quiser ia dizer inscrever, mas não é inscrever, para entrar, pedir adesão, e temos lá bastantes imensos conteúdos com estas e tantas outras ferramentas que a gente está como tempo, corpo e alma, todas. Temos um vídeo só para isso, portanto vejam lá o nível de quase de detalhe que tem a explicação dessa ferramenta em quase uma hora de vídeo e é mesmo portanto, mais fácil ir lá do que propriamente na página. Isto aqui é um parênteses. Alguém colocou mesmo uma mensagem que a rotina é primordial, desde os mais pequeninos, dando pequenas tarefas para além daquelas exigidas pela escola, ajuda no desenvolvimento global da criança. Nem mais, nem mais. É isso mesmo. Ajuda eles E a há fazer. aquela que a gente sugere também, que é a parte emocional, não é? Que essa nem sequer é dada nas escolas. Portanto, pôr aqui exercícios, nós também temos o nosso e-book, o Beabá das Emoções, tanto para aprender a lidar com as emoções, há exercícios giríssimos que podem fazer com as crianças. Portanto, essa sugestão, Margarida, de facto, de acrescentar pequenas tarefas, brincadeiras, porque se for a brincar a criança aprende muito mais facilmente, alinha de muito mais boa vontade. Estamos a fazer com eles. E há coisas, então, no âmbito das emoções que é importantíssimo fazermos com eles mesmo. Sim. Pode, se calhar consegues pôr aí no chat o link do... Vai continuando que eu vou à procura e já ponho. Olha, Carlos entrou lá. Carlos, tudo bem? Está aqui também Manuela, boa tarde. Bom, outra coisa que podemos fazer com as crianças é... uma coisa importante, pais. Os pais não são professores. Atenção, porque por vezes os professores mandam matérias, mandam coisas para que nós temos que ajudar no que conseguimos, mas não temos que estar a ensinar as crianças. Nesse caso, é mesmo falar com a professora. Eu não sou capaz de apoiar aqui, a professora vai ter que arrumar uma solução. É ser mesmo. Olha, desculpa, Evandro, o Carlos está a dizer o teu som está longe. Não sei se queria tentar falar um bocadinho mais alto. Eu ouço bem. Tento, pá. Está sem os fones, Tentar. estava a dar ruído. Está bem, Carlos, Eu vou pôr obrigado. aqui o link para o e-book, para quem quiser baixar, é gratuito, fica já aqui. Vou falar um pouco mais alto. Eu estava a dizer que não, os pais não são professores, não sintam essa pressão de não entenderem algo. Podem dizer ao filho, olha, não compreendo isso, estudei há muitos anos, já não me recordo. E podem falar para a professora, ou me explica, ou tenta arrumar uma forma do meu filho perceber que ele não está a perceber. Não nos cabe a nós fazer esse papel de professor, tá bem? Tenham muita atenção. Exatamente. Não fiquem com essa pressão. Essa mochila, como dizemos, não é vossa. Tá bem?
Não é? Não acha, Sandra? É isso. E as crianças são muito resilientes. Há muitos pais que estão preocupadíssimos, que o meu filho está a perder matéria. Atenção, as crianças conseguem adaptar-se e reestruturar-se quase de uma forma automática. E é muito mais fácil para elas conseguirem fazer essa adaptação se em casa não tiverem um ambiente de medo, de preocupação. Portanto, tudo isso vai afetá-las mais do que propriamente o que elas poderão estar a perder de matéria e de convívio com os outros, com os amigos, que isso é importantíssimo e não há teleaulas que o compense, não é? Portanto, aqui é importante deixarmos. Já há tantos países em guerra que já tiveram crianças sem ir à escola durante tanto tempo. Não deixam de ser adultos sociáveis desde que haja estabilidade emocional, é o mais importante. O resto tudo se resolve. Agora, em casa, apoio, criança sentir-se amada, sentir que pertence àquela família com as suas próprias responsabilidades. Isso são coisas que vão ajudar com que ela supere qualquer desafio, seja agora, seja no seu futuro, muito mais facilmente. É essencial mesmo. Preocupem-se mais com isso do que propriamente com as matérias que os miúdos podem estar a perder e dúvidas. O resto eles vão conseguir acompanhar, garantidamente. A Salomé tem aqui como começar com o quadro de tarefas. Estou com muita dificuldade com o meu filho, que está a fazer agora 7 anos, implementar esse quadro. Essencialmente quer brincar e estar na TV. Também me sinto um pouco desregulada emocionalmente neste momento, não ajuda a estabelecer as rotinas. Por isso é que nós dizemos, acima de tudo, principalmente é nós. Nós, cada uma de nós sabe o que é importante, o que é que nos ajuda a acalmar, a tranquilizar. Isso é essencial, Salomé. Isso, seja 5, 10 minutos, 15 minutos, tentar acordar um bocadinho mais cedo. Atenção que o sono é importante também para a estabilidade emocional, mas isso é aquela coisa que, para nós estarmos bem, para nós conseguirmos acompanhar bem os nossos filhos, nós temos que estar bem. Portanto, encontrar aqui alguma coisa que ajude a ganhar esse equilíbrio emocional. Porque sem ele, vai ser muito mais difícil conseguir acompanhar o seu filho. Esse é o princípio. É o princípio, como tá, como começar, primeiro é começar por ganhar esse equilíbrio para poder ter capacidade depois para organizar o quadro de tarefas com os filhos. Mas ela está, eu não sei se a Salomé apanhou o começo da Se calhar não apanhou a pergunta dela, mas repetir rapidamente se quiseres. Sim, muito rápido. O quadro de rotina só funciona se for feito em conjunto com a criança. É reunir a família e fazer em conjunto para a criança sentir que tem aquele poder de decisão e se responsabilizar, porque foi uma escolha dela de fazer aquela situação. Para fazer aquela tarefa, tal hora, tal dia, vai ter o tempo livre também para ela, etc. Mas é importante, isso funciona se for feito em conjunto com todos. A criança tem que participar na concepção desse quadro de rotinas. Isso é fundamental para o quadro de rotinas funcionar. Porque daí, E quando ela depois também aquela tal questão do quando, então. Tu podes ver televisão quando tiveres portanto, quando tiveres assistido às tuas coisas. Depois ele fica gravado, Salomé. Sim. Mas esta aqui é muito importante, é claro que depende, há miúdos que têm aulas à tarde, portanto, de manhã, se calhar a minha tem de manhã, isso é muito mais fácil, sim, ok, primeiro faz as coisas e depois tenho feito as meditações, ajudam muito, exatamente, isso é muito importante mesmo. Mas é esta questão de tentar mostrar às crianças que a responsabilidade vem primeiro, portanto, quando fizeres as tuas responsabilidades, então poderás ir fazer outras coisas, ir jogar, ir brincar, aquilo que... Porque escolheu, está previsto lá no quadro, né? De qualquer forma, outra coisa importante, mesmo quando então não funcionar, ela não cumprir o que está estipulado o que foi. Sim, porque são crianças, também é normal. São crianças e vai acontecer. É preciso ser flexível, porque muitas vezes vai ter que se ajustar com as rotinas. Mas quando ela não cumpre a tarefa, como foi ela que escolheu, podemos responsabilizá-la, né? Aliás, temos que levar a consciência que, você escolheu, não cumpriu, e nesse momento também é importante prever as consequências caso não cumpra aquela tarefa. Exatamente. Consequências também, tem umas certas regras, não vai dar para explicar aqui, para uma consequência ser eficaz, para não ser Castigo. entendida pela criança como castigo, é preciso seguir certas regras, mas de qualquer forma é importante também que seja que ela escolha também, tenha algum poder de escolha na consequência caso não cumpra aquela determinada tarefa. Depois, olha, não cumprisse, consequência já sabe, foi uma escolha sua. Não foi. À próxima vez, exatamente. Isto tem que ser dito com muita tranquilidade, para não ser castigo. Sim.
E aqui é fundamental aquilo que a Sandra estava a dizer, de estarmos bem, de estarmos assim com as emoções reguladas, para não transformarmos uma coisa, uma ferramenta poderosa como uma consequência, num castigo. Que a criança no castigo entende que não parte dela. É alguém que está Os ali a pais é que são vigiar, maus. é os pais é que Exatamente. são os polícias e vão fazê-la cumprir uma pena e acabou. Ela não, por consequência, não. Temos de deixar claro, foste tu que escolheste, meu filho, agora, pronto, da próxima vez, o que pode? Depois tem outra pergunta poderosa que a Sandra fala muito, que é o que podes fazer na próxima vez de diferente, né? É isso, não é, Sandra? É isso mesmo, é. É mesmo. Queria dizer boa tarde à Teresa e à Paula que se juntaram a nós. Olá, meninas, espero que esteja tudo bem convosco. Mas é mesmo essa a questão de ensinar. O castigo só lhes diz, só penaliza por aquilo que eles fizeram errado. Enquanto o estar a. No outro dia li uma palavra e agora está-me a fugir. Mas a questão da consequência, e quando é falado com antecedência, combinar com eles o que é que, se tu não cumprires, o que é que tu achas que pode ser a consequência disso, e depois, quando acontece, porque vai acontecer, dizer assim: nós tínhamos conversado, foi isso que acordámos, portanto, agora, da próxima vez, o que é que tu podes fazer diferente para que realmente não, pronto, as coisas corram bem, para que não te esqueças, para que independentemente daquilo que tenha, ou associado àquilo que tenha acontecido, não é? Mas isto tem que ser, aquela tal questão de falarmos com eles com calma, é essencial. Porque se nós, pois, e eu disse-te, e é sempre a mesma coisa, portanto já sabes qual é, agora é a consequência. Isto não é consequência nenhuma, só tem lá a palavra, mas é um castigo. Portanto, aqui, disse boa dica, obrigada, Margarida. Portanto, é aquela diferença, acima de tudo, quase qualquer coisa pode ser dita se for com calma, falar com eles. O mau comportamento é tentar perceber o que é que está na origem do mau comportamento. Nós não vemos as ações, muitas vezes esquecemos de tentar perceber o porquê. Porque todo o mau comportamento tem uma razão por trás. As crianças não acordam. Nós fizemos uma publicação esta semana que dizia que nenhuma criança acorda decidida a complicar a vida dos pais. Mas às vezes parece, não parece? Eu tive muitas vezes essa sensação, que a minha filha parecia assim, hoje estás comprometida a enervar-me, que bola. Mas não é. Quando eles têm esse tipo de comportamento, é que alguma coisa não está bem. Eles estão a precisar da nossa atenção, ou estão a precisar de ter algum poder pessoal, aquela questão de decidir um pouco o que é que alguma coisa na sua vida, porque há crianças, estão os mais pequenos, em que é tudo decidido, o que é que vestem, o que é que comem, que horas é que fazem, tudo. E então aqueles como a minha, com um feitiozinho assim mais especial, eles precisam de ter algum comando sobre a sua vida. Então, as sugestões que nós damos é deixar, não é a liberdade de veste o que tu queres, não é nada disso. Eu ouvi muitas mães, isso fazia-me imensa confusão e eu achava que era aquela questão, olha, o Evandro caiu, a gente espera que ele não se tenha magoado, mas pronto, cara, aqui um bocadinho até ele voltar. Aquela questão das crianças, de como eu cheguei a ler em grupos de mães, em que, uma filha que escolhe o que é que leva para a escola, de vestido. Eu, sério? E vai de pijama para a escola, e aquilo fazia muita confusão, e era uma das coisas que eu achava que a culpa era desta disciplina positiva, que era tudo muito positivo, muito bonito, e depois, afinal, as crianças é que mandavam, e víamos tantas crianças completamente irresponsáveis hoje em dia. Não é. Eu estava enganada, lamento demorar tantos anos, porque educação positiva não é sinónimo de permissividade, não é sinónimo de serem as crianças a mandar e decidirem o que é que fazem da vida delas. Não é nada disso, elas precisam de nós. Agora, nós podemos dar-lhes escolhas limitadas. Nós podemos pôr duas roupas em cima da cama e perguntar-lhes: o que é que tu queres vestir hoje? E isso, a criança, apesar de não ter muitas opções, mas ela vai se sentir empoderada, ela vai ter direito a escolher. E as crianças gostam imenso disso. O ir tomar banho. Quantas crianças, quando mandam tomar banho, é uma fita? Dizem, ok, então, em vez de dizer, olha, vamos tomar banho, primeiro perguntas se é para ir, não é para perguntar, vamos? Eles podem dizer não. Depois a gente chateia-se porque eles disseram não àquilo que era para dizer sim, mas nós é que perguntámos, não é? Mas em vez de vamos tomar banho, disse, olha, o que é que tu queres levar para o banho? Ou queres ir tomar banho agora, ou daqui a 5, 10, 15 minutos, também não é o quando é que queres. Se calhar eles também vão se esticar assim um bocadinho e depois não é, não está muito de acordo com aquilo que a gente preferiria, não é?
Estas pequenas coisas são importantes para melhorar o relacionamento, para melhorar o comportamento deles, a conexão nossa com eles. São assim aquelas pequeninas coisas, pronto, incluídas, não fazem parte exatamente do quadro de rotinas que nos trouxe aqui, mas que facilitam também o cumprimento dessas rotinas. Depois, o que é que... Ora, só recapitular, até porque eu tive uns minutos fora, não sei exatamente o que é que o Evandro falou. Primeiro, sugestão, começar com as coisas que não podem ser mesmo mudadas, têm horários mesmo definidos. Depois, aquelas coisas que são responsabilidades de a tal colaboração em casa, algumas coisas desse sentido. Depois, encaixar momentos de descanso, mesmo entre as grandes, convém haver alguns 5, 10 minutos para a criança estar mais tranquila, a fazer alguma coisa para relaxar. Todos precisamos de descontrair. Ora, e está o Evandro de volta. Estava aqui a recapitular o passo a passo aqui do quadro de rotinas. Portanto, coisas grandes, coisas intermédias, as coisas pequenas, por assim dizer, que são importantes da pausa, do descanso, um período maior que é essencial para eles fazerem o que eles querem, para brincarem, para relaxarem, e aqueles momentos de família, do 1 a 1, que também já falámos aqui, o tal tempo de corpo e alma, no mínimo 10 minutos por criança até aos 7 anos, entre os 7 e os 13, 30 minutos por semana é perfeito, os 10 já sabem muito pouco, mas 30 minutos por semana já é suficiente para eles sentirem mais o nosso interesse pelas coisas deles, conversar, é importante. E não sei se me estou a esquecer aqui de alguma coisa, Evandro. Não, acho que abrange já corremos aqui. Sim. Oh, esse quadro de rotinas é a sugestão que tínhamos principal, digamos assim, não tanto porque temos estudo, mas é importante para as crianças terem essa estabilidade para permitirem, para estarem interessados e cumprir o papel deles na escola, né, na teleaula, e nós também temos tempo para fazer a nossa parte. Portanto, isso facilita muito, ajuda muito essa ferramenta. Só disseste uma coisa que eu não concordo muito, desculpa lá, que é para as crianças estarem interessadas. Essa parte eu acho que a gente não tem, nem nós, nem os pais têm poder. Isso compete aos professores cativá-los mais. Mas ajuda mais elas terem essa estabilidade, saberem, por exemplo, Sim, na questão mesmo tudo de a chamar a atenção, estão numa aula, saem da aula para chamar a atenção dos pais por uma coisa que se calhar não é tão... Sim, aí sim, sem dúvida. Nesse sentido. Porque o interesse da aula, lá está, depende do professor, depende do conteúdo que estão a ensinar, de como estão a ensinar. Aliás, tem o José Pacheco, que até fizemos um post sobre ele, um professor que eu admiro, da Escola da Ponte, que ele diz: não existe criança com dificuldade de aprendizagem. Existem professores com dificuldade de ensinagem. Ensinagem era a palavra que eu adorei. Infelizmente, muitos mesmo. Há muitos professores que têm imensa dificuldade de debitar a matéria, o conteúdo, e as crianças é suposto automotivarem-se para ouvir. Esta gente aqui já está a entrar assim por outros assuntos. Não saímos daqui hoje. E para a criança tem interesse, só concluindo esse assunto, que não tem nada a ver com isso, mas é importante isso, que o professor tenha noção que não dá para fazer o mesmo que faz na aula presencial. Aliás, na aula presencial, debitar a matéria já é complicado, já é chato. Quanto mais, sim, o online, o tempo de atenção da criança, consoante as idades, é mesmo complicado. Temos aqui, olha o Carlos, que está aqui já há algum tempo, não via. Há bocadinho sei que disse que o teu som estava, mas a readaptação às aulas online não está a ser fácil. Muita distração com a imagem dos outros colegas, com chat, com fundos e animação, exatamente. Necessidade de se evidenciar com algumas intervenções despropositadas, também com o que se passa à volta, não está fácil. Depois, assistindo a isso, fica difícil recompensar, seja o que for. É verdade, Carlos, mas castigar não é a solução. Conversar... Nem tanto nem recompensa por fazer bem, nem castigar por fazer também não. É aqui mesmo ser assertivo e entrar nessa consideração com a criança, dizer mesmo, olha, percebo que compreendemos que é difícil, que é chato. Mas tem que fazer a sua parte. E quando, então, por exemplo, de uma coisa que ele gosta, e é por aí, Carlos, é por aí. Nem recompensar por fazer bem, nem... Porque daí ele vai querer estar sempre à espera de uma recompensa por alguma coisa que faz bem. E depois, mesmo que seja uma coisa que hoje em dia gosta, amanhã já não vai ter piada porque é sempre a mesma coisa. Portanto, a recompensa não é uma das formas de mudar o comportamento. É o contrário do castigo. O castigo não muda o mau comportamento, só resolve naquele problema, e a recompensa também tem depois a questão
o que está por trás que pode ser muito complicado. Portanto, aqui é um equilíbrio difícil. Eu percebo que o Carlos deve estar com muita dificuldade, como muitos pais estão, mas o que nós estamos a dizer aqui são ferramentas que funcionam, mas é preciso ser consistente na aplicação delas, é preciso ser coerente, aplicar da mesma forma e com consistência. Leva o seu tempo, mas os resultados só acontecem. Os resultados Depois é aparecem. aquela que estava-me a esquecer também de falar, é que esta do quadro, que convém ter horas, sim, até porque a rotina é importante para a criança, mas temos de ter alguma flexibilidade, 5, 10 minutos de atraso, se alguma coisa começar um bocadinho mais atrasada, às aulas não convém chegar 10 minutos, se calhar, eu diria 5 no máximo, não é? E é logo ao início, as outras já não tanto. Mas aqui ter alguma flexibilidade, ajustar, porque aquilo que fazemos hoje, se calhar vamos perceber depois ao longo da semana que há aqui coisas que precisam de ser ajustadas e depois a tal consistência, porque não é de um momento para o outro que vai tudo funcionar bem e a coerência e consistência, como em tudo na vida, mas principalmente na educação, é muito importante para que com o tempo eles se habituem e de facto comece a ser natural. Ao princípio não é. Nada disto está a ser natural. E lá está, voltamos ao início, Carlos, que é manter a nossa... Nós temos que manter equilíbrio, se quiser, para mostrar à criança que é possível. Ela vai aprende mais com o exemplo, com o que vem, do que nós dizemos. Portanto, mantermos calmos, falarmos de maneira firme, que lá não cumpriu, temos que ser firmes, não é deixar fazer o que quiser, não. Mas temos que ser gentis também. Exatamente. A Salomé diz, então, quando a criança cumpre as coisas do quadro de tarefas, não é benéfico recompensa? Não. Cumprir é uma obrigação, por assim dizer. Portanto, não vamos recompensar, que foi feito um acordo, o quadro tem as coisas menos boas e as boas incluídas, portanto, faz parte. Como nós vamos para o trabalho, agora vamos esquecer que estamos em casa, não é? O nosso dia tem determinadas rotinas e podemos dar-nos incluir nesse quadro momentos de recompensa, por assim dizer, como divertir, descontrair, correu muito bem o dia, as coisas, dar-nos essa recompensa nesse sentido, não dar-lhes alguma recompensa, olha, portaste bem, então podes fazer isto, ou toma aquilo, isso não, é um tipo de recompensa diferente. Sim, já está prevista a recompensa, porque caso ele não cumpra, se calhar vai faltar o tempo para fazer aquilo que ele escolheu como diversão. Exatamente. E aqui vem a consequência lógica de não ter cumprido a tarefa. A consequência boa dele cumprir a tarefa é ele cumprir aquilo que ele sabe que vai, olha, cumprir o horário perfeito, vou ter o meu tempo, vai dar, sobrar o meu tempo, ou até mais tempo para fazer coisas, se cumprir. Portanto, já tem aqui a recompensa, digamos assim, prevista. Exatamente. E foi uma escolha dele também, o que é importante. Aqui é um cenário diferente, não é? Bom, mesmo. Temos aqui só mais um comentário, estamos quase, mas ainda dá tempo. O Carlos diz, ontem era dia da consola e acabou por não ter direito, mas depois do que vimos estes dias e ontem fica difícil. A ideia era, portas-te bem, consegues a recompensa da consola. Não esteve bem, por isso, mas isso para ele é assumido como castigo. Exatamente. Isso é um castigo. Para ser consequência, as regras da consequência. Tem que estar previsto antes, conversar que esta tal questão do quadro, se olha, para o tal quando, então, quando tiveres estas coisas todas cumpridas, então podes ter a consola. E definirem também com ele qual é a consequência que ele acha que será justa se ele não cumprir. E depois, se ele não cumprir, calmamente, isto é essencial, a gente vai repetir isto as vezes que forem precisas, filhote, tu não cumpriste a tua parte, a gente tinha conversado sobre isso. Portanto, a consequência, qual foi a consequência que nós acordámos todos? Não foi ficar sem consola? Então, a próxima vez, exatamente. O que pode fazer diferente da próxima vez, não é? É esta a diferença entre o castigo e a consequência bem aplicada. Não é fácil. A consequência parece que é assim, em vez de castigo é consequência. Não. Ter a palavra consequência não faz do castigo uma consequência. Tem que ser com o acordo da criança. Tem que falar antes sobre isso. Ela tem que saber que isso depende do comportamento dela. De como ela se cumpre as suas obrigações, se porta realmente com aquilo que foi acordado. Sentem-se em família, conversem, falem do que sentem, perguntem aos vossos filhos o que é que vocês podiam fazer melhor. Isto também é uma questão muito boa, esta reunião de família, não ser só para definir o quadro de rotinas, mas também para melhorarem. Há muitos pais que têm dificuldade.
em pedir opinião aos filhos a seu respeito. Temem ali um bocadinho, que haja ali venham muitas coisas más. Não vêm. As crianças adoram-nos, amam-nos incondicionalmente, façam aquilo que a gente fizer. Mas às vezes vêm com ótimas sugestões. E, ai mãe, eu detesto quando tu estás a falar comigo e ao telemóvel ao mesmo tempo. Por exemplo, quantas vezes nós fazemos isso? Portanto, estar aberto a ouvir isto dos nossos filhos é importante para nós também, de uma autoanálise, perceber o que é que podemos melhorar e depois também falar com eles, assim, filhote, eu detesto quando tu fazes isto assim, assim, assim. Estas reuniões de família podem ser muito produtivas, aqui é essencial para o quadro, combinarem todos o que é que vai ser feito, mas uma vez por semana, por mês, no mínimo, é importante haver esta partilha. Exatamente. Olha, estamos no fim. Antes de acabar, não queremos chegar a uma hora, podem partilhar aí no chat se foi relevante para vocês o que estamos a falar aqui, se entendem. Exatamente. Nessa altura, nessa situação mais complicada. Vá. O que é que acharam? Vai ajudar de alguma forma? Se quem entrou mais tarde, que já vi que houve aqui pessoas que chegaram há bocadinho que não apanharam o início, mas isto vai ficar no Facebook, depois vamos partilhar também no Instagram e no YouTube, mas digam-nos se acham que estão dispostos a tentar assim, este quadro de rotinas desta forma. O que é que acham? Contem-nos lá. Obrigada, Carlos. Dar aqui um tempinho de espera, que está um desfazamento entre nós falarmos e vocês nos ouvirem. Valeu a pena? Ou não? Ou acham que isto só funciona com os outros? Acaba às vezes, há muita gente que acredita nisso. Cá em casa não funciona. Mas se não tentarem, nunca vão saber. Escrevam, assim, essas regras, a tal ordem das coisas mais importantes, médias. O Carlos diz, vou ver depois, cheguei tarde. Combinado. A tal ordem das coisas. Foi muito interessante. Continuem, diz a Marta. Obrigada, Marta. Quarta-feira estamos cá à noite, agora quartas e sábados, portanto vão-nos acompanhando, por favor. Isto, porque é que nós também dizemos que estas técnicas que são comprovadas, não só por nós, mas também por nós. Nós fazemos o chamado coaching parental, nós acompanhamos mães, principalmente, portanto, nesta missão de terem um comportamento diferente da parte dos filhos, de criarem um relacionamento diferente, de ajudarem, que elas querem ajudar os filhos a serem mais felizes. Portanto, tudo isto é de facto possível. Elas dizem que funciona. Portanto, e são mães diferentes com crianças diferentes, é claro que é um acompanhamento diferente, não é? Porque nós estamos ali a acompanhar a pessoa com os problemas específicos delas, o que nós aqui nunca conseguimos estar convosco, mesmo que a gente responda às vossas dúvidas, não é a mesma coisa. Mas mesmo assim é possível ir... E o pai tem interesse, nesse caso sou eu que trabalho com o pai, nesse caso, né? Exatamente. Sentem-se mais à vontade, se calhar. Pronto. Então aqui, ok. Mas são bem menos que as mães. Pois são, é verdade. A Salomé diz, gostei, vou tentar que funcione aqui em casa. Obrigada. Vou rever a gravação para absorver melhor. Exatamente, é mais fácil. A Marta diz, as vossas lives são ótimas. Muito obrigada. A Margarida diz, muito interessante, vou aplicar o quadro de tarefas cá em casa. Grata. Muito obrigada a vocês todos que estão desse lado, que nos acompanham. E até quarta. Contamos convosco. Combinado? Obrigada, bom fim de semana para todos. Obrigado.